Bom, pessoal, estamos começando mais um episódio do Inteligência Policial. Cada dia com entrevista com alguém da segurança pública, contando aí o dia a dia da profissão, né? Algumas curiosidades. E desde já a gente do canal aqui pede que você aí que assiste se inscreva, curta, compartilhe, porque quando você curte, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, essa informação, e que o pessoal está gostando, então ele indica, e com isso a gente consegue trazer mais entrevistados aqui para estar contando para vocês aí o dia a dia. E hoje a gente está aqui com o Eduardo ali de Barretos, auxiliar de necrópsia, é isso, né? Isso. Pode se apresentar, então. Bom, é isso aí, meu nome é Eduardo, sou auxiliar de necrópsia policial, esse é o nome da carreira, né? Faz parte de uma das 14 carreiras da Polícia Civil que a gente tem hoje no estado de São Paulo. Então, quase ninguém conhece, né? Ou os que conhecem sabem pouco a respeito do exercício da profissão. Então, viemos aí hoje bater um papo e falar a respeito. E a gente soltou a chamada no Instagram, Facebook, e o pessoal muito curioso, né? Porque, assim, geralmente a gente entrevista um delegado, entrevista um policial militar, né? Mas dessa área mais científica, né, dessa área da IML, polícia científica, o pessoal tem muita curiosidade, né? Então a gente tem bastante pergunta aqui que foi direcionada pelos telespectadores. Você atende só a Barretos? Bacana. Ou a região é atendida lá? Vamos falar um pouco da organização, né, do IML, para a gente se situar até a região que a gente atende, né? Então o IML, ele tá sobre, se a gente for pensar ali no organograma, né, da polícia hoje, ele tá sobre a guarda da polícia científica, né? É a superintendência da polícia científica. Então, polícia civil, polícia científica, Instituto de Criminalística e IML, são as duas vertentes, né? Qual que é a diferença do Instituto de Criminalística e IML? Instituto de Criminalística faz perícia em coisas, IML faz perícias em pessoas. Então essa é a definição clássica do IML. Então vamos dizer assim, o nosso trabalho é fazer perícia, né, e fornecer aí material de interesse da investigação na perícia em coisas. Basicamente é isso. E aqui a gente atende a região de Barretos, né? Bebedouro tem um Instituto de Criminalística, né? Tem um IC aqui, mas não tem um IML. Já teve no passado, hoje não tem mais. Então a gente atende em Barretos, inclusive a Bebedouro e mais 18 cidades. 18 cidades, é muito serviço. Em número de cidades, a gente é a maior região do estado, em número de cidades. Então, quantos integrantes que trabalham com você lá no ML lá? A nossa equipe lá, bom, a equipe é basicamente formada por atendentes, né? Atendente de necrotério e auxiliar de necrópsia e o médico legista. Então, o IML é formado por essas carreiras aí. E tem também os auxiliares administrativos, né? Que também dá o suporte pra gente. Então, hoje lá no expediente, né? Que são os atendentes de necrotério, nós estamos em 4 pessoas, temos mais um auxiliar administrativo, oficial administrativo, 4 médicos legistas e 5 auxiliares de necrópsia. Então essa é a equipe aí que atende toda essa região. O que te levou você seguir essa carreira e ser um profissional da área? Cara, então, foi uma época que eu morava em Igarapava. Tinha acabado de chegar na região ali, cidade pequena, né? Não conhecia ninguém, comecei a buscar o que eu vou fazer nessa cidade, né? E desde pequeno sempre tive interesse por essa área policial aí, né? Aí tava aberto lá, na época tava aberto vários concursos da Polícia Científica. Eu falei assim, eu vou prestar. E comecei a estudar firme, né? Acho que tinha uns 4 meses pra prova. Comecei a estudar firme e consegui entrar aí. Eu fiz... Meu primeiro concurso eu fiz para fotógrafo, que já é na área do Instituto de Criminalística, né? Fiz para atendente de necrotério e auxiliar de necrópsia. Foram as provas de 2013, nosso concurso é de 2013. A prova foi em 2014. Eu lembro que foi prova assim, 3 final de semana seguidos. Direto. Cada carreira eu tava fazendo. A primeira de fotógrafo eu não consegui passar. Passei no atendente de necrotério e auxiliar de necrópsia.
Inclusive, quando fui chamado para atender de necrotério. E lá no curso de formação na Cadepol, me chamaram para auxiliar de necrópsia. E eu pensei, e agora? Mudo de carreira ou não mudo de carreira? Resolvi trocar, né? Porque o atendente de necrotério é mais administrativo, né? Cuida mais da papelada, qual a diferença entre o atendente e o auxiliar de fato? O atendente é basicamente o atendimento ao público, né? Ele cuida mais da parte administrativa, mais da parte burocrática. O auxiliar de necrópsia já é a parte operacional do IML, é o cara que coloca a mão na massa. Então, como definição de carreira prática, a gente pode dizer que o auxiliar de necrópsia ele é o braço direito do médico legista, ou se não, os dois braços do médico legista. Os dois, né? Então, é ele que vai evidenciar as provas ali, ou os indícios, né? Para o médico legista descrever no laudo. Então, a nossa função é essa, é tornar claro para o médico legista, para ele definir no laudo, né, a causa da morte, né, do que aconteceu ali, enfim, de que maneira que ocorreu aquilo ali. Basicamente, essa é a função, em termos práticos, né, falando assim, uma definição da carreira de auxiliar de necrópsia. Entendi. Essa era até um questionamento do pessoal, que era assim, você vai até a ocorrência para a questão de corpos, da ocorrência em si, ou você só atende adentro? Essa foi a maior parte das dúvidas do pessoal e pergunta foi essa, se vai até o local da ocorrência ou só se auxilia o médico legista. Então aqui não vai até a ocorrência. Não, aqui não vai. E na capital o IML tem sua frota própria, né? Então a recolha dos corpos, dos cadáveres é feito por uma frota própria. Aqui todo o interior de São Paulo é feito pelos agentes funerários, né? Então são eles que fazem o recolhimento do corpo. Quem faz o trabalho de perícia lá no local é o Instituto de Criminalística, né? Que a função deles é fazer essa perícia nas coisas ali, né? No ambiente, enfim, nos objetos, enfim, na cena do fato ocorrido. O IML, o interesse é a pessoa, é o corpo. Então por isso que a gente não vai no local. Apesar de que seria interessante pra gente e facilitaria muito o nosso trabalho chegar, por exemplo... Algumas possibilidades, né, que podem ter levado... Exatamente, entendeu? Vamos pensar aqui numa cena de crime, por exemplo, um tiroteio, e a maneira com que esse corpo ficou no chão vai ajudar muito a gente, ou a direção provável de onde surgiram os disparos, vai ajudar muita gente a entender os orifícios, né, de entrada, de saída. Tipo, o objeto que contundiu, que perfurou, aí você na cena do crime já verificaria que tinha algo ali com sangue, ou um objeto que poderia ter, facilitaria, né? Exatamente, ou também, na cena ali tem uma mesa, por exemplo, ou alguma coisa pontiaguda ali, que esse corpo, antes de vir a óbito, bateu ou se chocou de alguma maneira e causou uma lesão. A gente com o corpo em cima de uma mesa, aquela lesão fica um pouco fora de contexto, né? De que maneira que a gente vai entender? Coisa que se a gente estivesse no local, a gente ia entender fácil. Não, aconteceu que ele bateu aqui e ia ajudar bastante aí nesse quesito. Mas não, o nosso trabalho hoje aqui em Barretos, o meu trabalho é estritamente dentro da sala de necrópsia. Então o corpo vai na mesa e aí é que a gente inicia a perícia. Qual foi os seus desafios no início de carreira? Cara, eu particularmente, assim, eu que vim de uma área, por exemplo, antes eu trabalhava na área comercial, né? Eu era vendedor de maquininha da Cielo, para ter uma ideia. Então você troca totalmente assim vamos dizer assim, o nicho, né? E daí quando a gente chega, eu acho que como a maioria, né, que não vive esse mundo, não tem muita informação sobre como é realmente exercida a profissão, né? E começou a cair a ficha lá no curso da formação em São Paulo, lá na Cadepol, né? Falando o que a gente faz, enfim, quando a gente partiu para as partes práticas ali, o que a gente ia realmente fazer, né? Exercer. E daí começa, né, pegar, enfim, mas deu tudo certo, graças a Deus. O maior desafio, eu acho que é a questão de parte
Desde a formação lá, a gente não tem uma formação, por exemplo, necessária para quando a gente deixar o curso de formação, chegar numa sala de necrópsia e exercer o trabalho como ele deve ser feito. Para você ter uma ideia, a gente, no nosso curso de formação, a gente estava com 2 salas, então acredito que média de 70 profissionais. Fica lá em torno de 4 meses, e daí você estuda as mais diversas áreas aí que é necessária, né? Porque a nossa formação é a mesma de um investigador, de um escrivão, enfim, é a mesma formação. Tem os cursos específicos, né? Para exercer a profissão. Mas você imagina, durante todo esse curso, a gente tem 10 dias de estágio, que é onde vai para a parte prática. E o estágio é feito em grupos. Reúne, por exemplo, um grupo aí de 6 a 10 pessoas e vai assistir uma necrópsia para fazer. Você não consegue adquirir o conhecimento, absorver a prática necessária para você fazer. Então, acho que esse foi o maior desafio. É você chegar, por exemplo, sai lá, Eduardo, você vai para Ribeirão. Eles me mandaram primeiro para Ribeirão e depois eu vim para Barretos. Eduardo, você vai para Ribeirão e lá, daqui a 5 dias, você já começa a exercer a profissão. E dava para se contar quantas horas práticas a gente tinha tido acesso, né? Mas deu tudo certo, a gente chega, se tem uma coisa que a gente pode deixar claro é que a equipe é muito unida, né? Principalmente os médicos, enfim, ajuda bastante a gente. Quando foi no início, ajudou bastante, sabe que tá chegando e que precisa até algumas mães, algumas coisas ali, eles passou, deu tudo certo, graças a Deus. Lá no curso de formação, na parte, vamos dizer assim, do estágio prática, mas você falou que realmente é só mais avaliação até. Você pode dizer uma porcentagem de uma quantidade que desiste nesse momento ou não tem? Todo mundo que passou na sua turma lá continua e tá até hoje. Olhando aquele momento, assim, porque até então o curso era, como você falou, como de investigador, escrivão. Uhum. Quando chegou a parte já mais prática e visual, o pessoal desiste ou todo mundo que... Não, então, isso é que é curioso. Vai despertando uma certa curiosidade no povo e não houve nenhuma desistência. Muito pelo contrário, foi crescendo ali a curiosidade, enfim. E eu acredito que hoje, por exemplo, se eu jogar lá no nosso grupo ali, os colegas que se formou junto, eu acho que é unânime que todos gostam de exercer a profissão. Porque é um trabalho que realmente a gente começa a pensar a oportunidade que a gente tem, o acesso ao material que a gente tem, são poucos que tem. O conhecimento que a gente adquire ali exercendo a profissão, são poucos que tem. Inclusive médicos aí na área da saúde, eles não têm acesso ao material que a gente tem, né? A quantidade de corpos que a gente abre, que a gente estuda, né? Que a gente começa a analisar ali, não é qualquer um que tem, né? E isso gera um certo vontade de continuar fazendo aquilo, né? Então, como eu falei antes para vocês, eu não trocaria hoje, por exemplo, a minha carreira por nenhuma outra carreira da polícia, de maneira nenhuma. Eu falo isso a nível médio, né? A nível superior talvez, porque daí já entra uma questão monetária, né? Já muda um pouco. Já melhora um pouco mais. Assim. Mas se for ficar elas por elas, para mim é hoje a melhor carreira dentro da polícia. Qual que os principais impactos psicológicos nas ocorrências? Essa é uma questão muito forte na nossa carreira, assim, porque a gente trabalha com a morte, né? A gente trabalha com tragédia. A gente não tem um caso feliz. Todos os nossos acionamentos são com desfecho de morte. Então, por exemplo, os bombeiros eles foram chamados para o resgate, né? Conseguiram resgatar salvar uma vida ou resgatar um animal. A gente não tem isso. A gente é acionado quando houve uma morte. Então a gente trabalha com a morte. Isso tem um impacto forte
na nossa questão emocional precisa realmente ser muito bem trabalhado, né? Você precisa, vamos dizer assim, separar as coisas. A gente tem família, a gente tem filho, então se você levar isso para sua casa, se você transferir essa carga emocional que você tem ali, acaba ficando muito forte, né? Então a gente precisa separar. Todo mundo que chega pra gente ali foi pai de alguém, é irmão de alguém, é um filho amado, enfim, tem sempre uma história muito forte. Eu, particularmente, o método que eu uso é não me envolver emocionalmente. Pode soar um pouco frio, mas é uma postura necessária. Se a gente, quando vai receber a família, começar a ouvir a história daquele corpo que está ali, acaba ficando pesado pra gente. Porque não é 1, é 2, é 3, é 10, é 20, enfim, e acaba expondo a gente a uma carga emocional muito forte. Então, como que eu lido com isso? É um corpo que a gente precisa fazer a perícia, a gente precisa fazer o nosso trabalho legal ali. Então a gente tá ali para cumprir uma lei. Então a gente faz o nosso trabalho da melhor forma humana possível, libera o corpo e a gente tenta fechar a chave ali. Mas sempre fica ali algumas coisas que marca a gente, né? Até uma curiosidade dos inscritos, assim que você saiu do curso de formação, a sua primeira ocorrência, né? Sua primeira, onde foi a mão na massa ali a primeira vez, pode contar, lembra, mas assim, aqui você vai falar o que você quiser. Eu posso mas contar. assim, a sensação, como foi o impacto disso pra você? Eu vou contar uma das primeiras, não sei se foi a primeira, não me recordo se foi a primeira, mas uma que me marcou, em Ribeirão Preto. Na época, um rapaz jovem, ele estava desaparecido já há alguns dias e foi encontrado numa mata, já o corpo já em estado de decomposição. Isso me marcou mesmo de verdade, porque eu comecei a ver a angústia da família, né? Eles começaram, por exemplo, o corpo chegou um dia à noite e o médico começou a usar os meios necessários para tentar identificar aquele corpo. Por mais que ele tinha roupa, por mais que ele tinha objetos pessoais ali, não é uma forma legal da gente dizer que aquele corpo é daquela pessoa. Então a gente precisou acionar um odontologista, precisou fazer o exame minucioso, né, para ver se não tinha alguma lesão, para ver se não tinha alguma coisa nesse sentido. E isso demanda tempo. Mas parecia ser um rapaz muito querido, jovem, né, com bastante amigo. E quando eles já tinham alguns dias que estavam buscando, quando eles descobriram que o corpo estava no IML, eles começaram a se reunir no IML, né? Como eu ainda na época eu só estava acompanhando, eu ficava transitando ali entre a sala e também observando a família ali, né? Isso marcou bastante, sabe? Marcou bastante para mim. E depois deu certo, o odontologista conseguiu comprovar ali e eles conseguiram liberar o corpo para a família poder fazer o sepultamento aí que eles queriam, né? Quando nós assistimos aqueles seriados americanos, eles falam que o corpo fala. O corpo realmente fala mesmo? É uma curiosidade até minha particular. Fala, o corpo fala. Eu não vou dizer o corpo, né? Mas os sinais que o processo da morte deixa, né? Então a morte ela tem um processo. Você pode agonizar por horas ou você pode morrer muito rápido ali, e todo esse processo deixa sinais, né? Foi interessante você falar essa questão do CSI, né? O pessoal acha, quando fala, por exemplo, de que nem lá, perícia médico legal, esse é o nosso posto de trabalho, né? A gente é uma equipe de perícia médico legal. E daí ele já atribui diretamente ao seriado, né? É glamorizado, né? CSI, onde é que vê aqueles detalhes, aquelas mínimas coisinhas, um fio de cabelo, uma coisinha ali, consegue dizer
falar realmente como tudo aconteceu. A gente não tá naquele nível de televisão, né? Ali é muito mais uma dramaturgia, né? Mas, claro que aquilo é baseado no nosso trabalho, né? Então, partes, por exemplo, do CSI, por exemplo, que chega lá, que tira daquele gavetão, onde é que o médico vai falar, o perito lá vai falar, né? O que aconteceu, de que maneira que aconteceu, ou um fato curioso, né? Que passou despercebido ali por olhos leigos, né? Que chama a nossa atenção. Isso acontece também na vida real. Talvez um olho leigo olhe um corpo e não consegue dizer de que maneira que ele morreu, coisas que a gente no dia a dia a gente já consegue dizer. Então o corpo fala assim, isso é fato. A gente pega um corpo e já vai buscando, por exemplo, com a história que chega, a gente já vai buscando já indícios que vai construir ali o laudo para dizer realmente o corpo teve esse fim, essa foi a causa da morte, né? Ou não. Ou a gente fala, não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí que vocês estão falando não tem nada a ver. É coisa que muda totalmente de contar. Até me pergunta aqui, porque quando a gente chega em ocorrência, geralmente a gente chega quando aconteceu. Acabou de acontecer, segundos, minutos, e às vezes muitos curiosos perto, né? Então, todo mundo já se sente um perito ali, né? E fica dizendo, não, o que aconteceu foi isso, ou não, ele bateu ali, e olha, derrapou, frenou e andou tanto. Então, assim, o pessoal já se sente perito. Essa era a pergunta. Quando chega o corpo, claro que você vai fazer todo ali uma análise, mas também foi pergunta de escrito, mas é curiosidade minha também. Há muita controvérsia, assim, tipo, chegou, você bateu o olho e você falou, foi isso, pode ter sido isso. E no final, foi outra coisa totalmente diferente. Isso acontece muito ou não? Pela experiência que tem, já dá para olhar e falar, mais ou menos é por aqui, e foi isso. É raro acontecer. Pode acontecer, mas é raro acontecer. Pode ser, por exemplo, um caso que alguém queira encobrir um homicídio, por exemplo, né? De que maneira? Matei o cara estrangulado ali, mas eu quero dizer que ele se suicidou. Então vou colocar uma corda no pescoço dele e vou de pendurar aqui numa viga e deixar aí ele ser encontrado dessa maneira. Não, isso aí não vai colar. Mas acontece. Pode acontecer. Eu particularmente não peguei nenhum caso, mas isso vamos dizer assim, é um clássico de você simular ou dissimular, né, um homicídio, né? Mata a pessoa esganado ali e vou dizer que a pessoa se suicidou. E aí entra aquilo que você perguntou. O corpo vai dizer se ele se suicidou ou se ele foi esganado. Então as características ali, as marcas que vão ficar, vai dar pra gente ali material necessário para dizer com propriedade se ele se suicidou, se ele se matou ou se mataram com ele, né? Vamos dizer assim na linguagem popular. Okay. O odor do corpo humano é diferente do corpo do animal? Cara, essa é uma pergunta clássica. Não, choveu de pergunta de escrito. Todo mundo fala, nossa, aqui o corpo humano fede demais, e que isso, que aquilo. Eu acho que o pessoal tem essa ideia vamos dizer assim, por uma questão emocional, né? Aqueles que tiveram aí a oportunidade de sentir esse odor no corpo humano, encontrou algum corpo humano em estado de putrefação, ele já estava abalado psicologicamente. E isso muda. Pode ser que tenha mudado, mas não. Eu sou um cara da roça, vamos dizer assim. Eu criei na roça. Já vi criação morta, já vi. Vamos dizer assim, o odor em partes práticas é a mesma coisa. Não muda. É que o pessoal fala muito, se assemelha ao odor do suíno quando está em decomposição. Cada um tem uma. Isso que choveu de questionamento. Mas daí precisa ter vamos dizer assim, um olfato. Depende do estágio também, né? Tem que ter um olfato muito, vamos dizer assim, muito apurado para você dizer a diferença de um corpo humano para um animal, qualquer coisa nesse sentido. A minha percepção é de que não tem. Vai variar igual você falou, depende do estágio.
os estágios de decomposição ali, eles vão variar o odor ali, né? A questão dos gases, a questão da putrefação em si, isso aí vai variar, né? A questão do odor. Mas não dizer que é porque é um corpo humano, o cheiro, o odor é diferente de um animal depois de morto, não. Você contou do primeiro caso assim que você atendeu, que te impactou ali, mas de todo o tempo aí da sua profissão, qual o caso que mais te impactou? Particularmente para mim, assim, é difícil para mim fazer de crianças, cara. Fazer a perícia em crianças. E em um caso que aconteceu em Barretos, uma criança, ela sofreu, um caminhão deu uma ré em cima, sabe? Então dilacerou o corpo, parte do corpo pelo menos. E quando eu vi o corpo em cima da mesa, cara, é praticamente impossível você não associar, por exemplo, eu tinha um filho com as mesmas características, então corpo magrinho, enfim, mais ou menos o mesmo tamanho. Então é impossível você não despejar ali essa carga emocional na hora, né? Mas daí a gente chama, diz, não, vamos fazer o nosso trabalho e mais particularmente para mim foi o que mais... Que é o que a gente liga na próxima questão. A gente como profissional também da área de segurança pública, o pessoal sempre pergunta pra gente como fica atendendo ocorrência e ocorrência, como fica a parte sentimental, perde a humanidade, muita gente pergunta, perde o sentimento, vai perdendo a humanidade, então assim, é essa pergunta que a gente quer fazer, tanto do pessoal que assiste, quanto nossa também, porque você já está num outro nível, você já mexe diretamente com a morte, né? Sim. Então assim, o sentimento, você fica resistente a esses sentimentos, ou cada ocorrência, cada corpo que você pega te traz essas emoções e sensações? Atrás. Eu particularmente, eu acho que a gente vai viver e nunca vai ver tudo do que é possível para se ver. Então cada ocorrência vai trazer um detalhe, alguma coisa ali que vai te chamar a atenção. E daí você falando nessa parte emocional, que a pessoa fica frio, que a pessoa fica indiferente, eu escuto muito isso, sabe? A gente, pelo menos na nossa área ali, a gente tenta, vamos dizer assim, tratar de uma forma descontraída, né? Não que seja descontraído, mas para deixar tentar deixar um pouco mais leve o ambiente, né? E daí é um corpo que está ali que precisa ser feito o exame, a gente precisa fazer o nosso trabalho ali. E a gente vai falando coisas que precisam ser ditas, mas sem ligar a história daquele corpo que está ali. A gente vai fazer o nosso trabalho. Então chego lá fora, a família começa a falar que é meu filho, gostava tanto dele, era um menino bom, era isso, era aquilo. A gente escuta, até por uma questão de humanidade, né? A gente escuta e a gente tenta ali conduzir da melhor maneira. Mas a gente não tem interesse nessa parte. E daí você passa, é uma maneira fria, mas é porque o nosso trabalho exige isso. Bom, eu não posso ir, por exemplo, para a sala de necrópsia influenciado por algum sentimento, por exemplo, de uma mãe que perdeu um filho. O nosso trabalho tem que ser científico, ele tem que estar focado em evidências. Então, por isso que a gente tenta separar essa parte. Bom, pessoal, muito questionamento, tem muita pergunta ainda a fazer, então o nosso tempo aqui, a gente vai fazer um segundo bloco aí, e eu já agradeço a você, mas tem muito questionamento ainda para ser feito. Vamos lá? Opa, vamos lá. É isso aí, obrigado.